Falamos bastante do coração, hipertensão, e a hipertensão pode gerar até insuficiência cardíaca, né? A insuficiência cardíaca que nós vemos aqui, decorrente da hipertensão, é meio que um paradoxo, né? Porque a insuficiência cardíaca do hipertenso é decorrente do coração bater muito mais do que o necessário, né? Então eu queria frisar isso bastante para vocês. Você tem aqui um coração, tá? Esse coração é o coração de um hipertenso. Então, ele está cansado demais. Por quê? Porque ele está batendo muito. A pressão está alta. O que acontece com as fibras desse coração? Elas ficam cada vez mais hipertrofiadas. Elas vão hipertrofiando. As células vão morrendo. O coração aumenta de tamanho. E o que acaba acontecendo com esse coração? O fluxo interno, o volume interno de sangue passa a ser menor. Então ele não consegue mais bombear tudo que ele conseguia bombear anteriormente à hipertrofia. E aí, nesse momento, esse coração insuficiente, justamente por trabalhar demais, porque suas fibras cresceram e o volume interno dele diminuiu, já não consegue elevar a pressão arterial. E, nesse sentido, nós já combinamos de imaginar o corpo lá na Idade da Pedra, certo? Nós já combinamos de fazer essa análise para entender o corpo humano como se nós estivéssemos na Idade da Pedra. Então, o corpo não quer você com a pressão baixa hora nenhuma. Esses mecanismos que nós vimos, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, só existe para aumentar nossa pressão. Então, esse coração insuficiente, que cresceu em tamanho, que suas fibras hipertrofiaram, que já não é tão eficiente, aí trabalha demais para tentar ser eficiente, bate muito, ele não consegue aumentar a pressão arterial. O que o rim faz? Libera mais renina. Mais renina será liberada. Renina converte um angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida pela ECA em angiotensina 2. A angiotensina 2 causa vasoconstrição e vai lá nas adrenais provocar a liberação de aldosterona. A aldosterona, por sua vez, aumenta a reabsorção de sais. Então esses sais não vão para a urina, voltam para o sangue e onde o sal vai, a água vai atrás. Nós continuamos com um volume grande de sangue por conta da aldosterona. Então, um coração insuficiente, justamente por bater demais, acaba provocando um aumento da pressão arterial, uma tentativa de aumento da pressão arterial por parte desse mecanismo que nós vimos, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí entra-se num círculo vicioso. O coração vai bater mais forte ainda, haverá mais vasoconstrição, aumento da pressão arterial, e o coração se esforçando, e não consegue dar conta, e não aumenta a pressão, e mais renina liberada, e assim vai. É por isso que existe, né, a insuficiência cardíaca quando o hipertenso é crônico, não se controla de forma crônica. E lembrando também, nessa pequena revisão do que nós vimos nas aulas passadas, o fator epigenética. Mostrei para vocês que os índios da Idade da Pedra, lá na Amazônia, eles se alimentavam de 0,8 gramas de sal por dia, enquanto nós, aqui na cidade, comemos em torno de 20, né, vezes mais isso. 20 miligramas de sal por dia. Então, esses comportamentos alimentares alteram a nossa expressão gênica. É um fator que está acima dos genes, manda nos genes, né? O ambiente em que estamos
determina a nossa expressão gênica. Tá? E aí acabamos ficando hipertensos. Diferentemente dos índios, que lá na aldeia pesquisada tinha uma pressão média de 10/6. E a nossa média aqui, dos pessoas normais, já é 12/8, um pouquinho maior, né? Mas enfim, esses foram os exemplos relacionados ao coração da aula passada, tá? Agora a gente entra em uma outra categoria de fármacos, que também é muito importante e que está também em associação. Geralmente, os nossos pacientes idosos também são diabéticos, né? Hipertensos e diabéticos. Infelizmente, algumas dessas doenças andam juntas. E é o caso aqui agora. Nós vamos nos voltar ao tratamento do diabetes mellitus. Tem sido dessa forma, essa ordem de doenças, porque é a ordem de prevalência, né? Muita gente tem hipertensão e muita gente tem diabetes. Então você precisa conhecer esses fármacos que são usados no diabetes. E, sobretudo, para a turma de nutrição, perceba que vocês são os profissionais mais adequados para programar as mudanças alimentares nesses pacientes, né? Então você precisa saber de bioquímica, saber do metabolismo, com certeza você estudou isso em outras disciplinas, saber da digestão, tipo de alimentos, do que são compostos. E, no caso de tratar pacientes que tenham diabetes, você tem que saber como é que funcionam os fármacos que ele já está utilizando. Então nós vamos falar dos tipos de insulina disponíveis e de reações adversas. E as preparações de insulina também. Existem insulinas de ação rápida, insulinas de ação curta e insulinas de ação prolongada. Então, a ação rápida e curta, ou uma ação prolongada. Tratamento padrão versus o tratamento intensivo do diabético. Veremos também os antidiabéticos orais e normas para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Eu já queria adiantar para vocês que existem todas essas campanhas públicas e toda essa tentativa de conscientizar a população do risco do diabetes mellitus, justamente para que não se chegue no tratamento do diabetes mellitus com insulina. Óbvio que nós estamos falando do diabetes mellitus tipo 2, tá? Porque no diabetes mellitus tipo 1 não tem jeito. 99% dos casos, estima-se, de diabetes mellitus tipo 1 é decorrente de uma autoimunidade. Então, nossas células do sistema imune, células citotóxicas, reconhecem as células beta-pancreáticas como antígenos. E aí atacam essas células, tá? É o que a gente chama de doença autoimune. E aí não tem o que fazer. Agora, para o paciente que desenvolve o diabetes mellitus tipo 2, daria para prevenir. E é melhor prevenir do que remediar, né? Então, na aula de hoje, nós veremos todas as implicações que devem ser evitadas por nós ao orientarmos a população quanto à sua alimentação e seu comportamento. E é claro que essa responsabilidade está em maior parte, né, nas mãos dos nutricionistas. Tá? Então vamos lá. O pâncreas, que é o alvo de estudo hoje da farmacologia, dessa aula, vocês podem ver o pâncreas aí, uma figura bem bonita do pâncreas, produz os hormônios peptídicos, insulina e glucagon. Né? A gente já viu na aula passada como é que eles funcionam na quebra de triglicérides, né? Insulina, quando a insulina está alta, o fígado faz lipogênese. Sintetiza gorduras a partir dos carboidratos. E aí, quando a insulina baixa e o glucagon fica alto, os triglicérides do tecido adiposo são quebrados, transformados em ácidos graxos e liberados na corrente sanguínea, certo? Então, você já sabe, já entende como é que funcionam aí esses dois hormônios.
Os hormônios peptídicos são secretados das células localizadas nas ilhotas de Langerhans, que são células beta, também chamadas de células beta, produzem insulina. E as células alfa das ilhotas de Langerhans produzem o glucagon. A insulina é um hormônio polipeptídico que consiste em duas cadeias peptídicas unidas por pontes de sulfeto. Então, se você lembrar lá da bioquímica, você percebe que a insulina é um polipeptídeo, então ela é formada por ligações de aminoácidos. Então, aqui, já de cara, quando eu te perguntar na prova por que não existe insulina via oral, você tem que me responder que ela é um hormônio e é um hormônio proteico, ou polipeptídico, né? E é composto de aminoácidos. Todas as proteínas ou peptídeos que chegam no estômago, o que acontece com eles? São digeridos, não é verdade? Então é por isso que não existe insulina por via oral, porque é um hormônio, porque é peptídico, é proteico, ok? Então, aí de cara, você já tem a explicação do porquê não existe uma formulação via oral para insulina. Mas existe uma formulação inalatória. Não sei se já chegou aí no Brasil, mas já foi apresentada e já ouvi falar sobre. A insulina é sintetizada como um precursor, primeiramente, chamado de proinsulina, que sofre hidrólise proteolítica para formar insulina e o peptídeo C. Então a insulina não é criada já pronta e atuante nas células beta-pancreáticas. Ela é criada como uma pró-insulina que depois é ativada, ok? No corpo. E aí existe a insulina exógena. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria que você repetisse a pergunta que você falou que pode cair na prova. Que eu tava Ah, sim. anotando. Por que não existe insulina via oral, Sara? Sara? Sara. Porque a insulina é um peptídeo. Então ela é composta de aminoácidos. É uma proteína. Tá? E as proteínas, quando caem no nosso estômago, são todas digeridas. Né? Então não tem como ela chegar na corrente sanguínea. Ela será transformada em aminoácidos e esses aminoácidos serão absorvidos lá no intestino. Ok? Obrigada. De nada. A insulina humana é produzida, então, a insulina exógena é administrada para substituir a falta de secreção de insulina no diabetes mellitus tipo 1 ou para suplementar a secreção insuficiente de insulina no diabetes mellitus tipo 2. Então, no diabetes mellitus tipo 1, meus amigos, que é de ordem genética, ocorreu por problemas imunológicos, né, uma autoimunidade, beleza, não tem jeito. Mas, se possível, é necessário evitar que os indivíduos precisem da insulina no diabetes mellitus tipo 2, tá? Porque é muito arriscado utilizar a insulina. A insulina humana é produzida por técnica de DNA recombinante, usando cepas especiais de Escherichia coli ou fungos alterados geneticamente para conter o gene da insulina humana. Então, como é que é feita a insulina? Antigamente, a insulina era extraída dos porcos, do pâncreas dos porcos. Vocês sabiam disso? A insulina que era Nem mais. utilizada... Ainda bem que eu sou vegetariana. Pois é, mas isso aí salvava a pele do pessoal na época, porque tinha que tirar dos pâncreas dos porcos, né? Hoje, o que a gente faz? Não tem as bactérias? As bactérias são eucariotos, né? Então elas não têm núcleo. O DNA fica aqui no citoplasma. Beleza. O que fizeram? Quando sequenciaram o genoma humano, se você pegar a célula humana, que é a célula beta-pancreática, ela tem núcleo, ela tem o DNA aqui, certo? Nessa célula beta-pancreática, então, tem a sequência de RNA, que é transcrita desse DNA, então vira um RNA mensageiro, sai daqui do núcleo, esse RNA mensageiro, ele é lido
traduzido por um ribossomo e vira esse polipeptídeo, que é uma pequena proteína chamada insulina. Daqui ele vai para o sangue, tá? Aí, depois de mapear o genoma, eles viram quem é essa sequência de DNA que está aqui e é transcrita nesse RNA mensageiro que será traduzido na proteína insulina. Pegaram essa pequena sequência de DNA, recortaram e colocaram no DNA da bactéria, da Escherichia coli, E. coli, que é essa bactéria que causa infecções intestinais, tá? Nas aulas de vocês lá de higiene de alimentos, né, que a gente comentou semana passada, que vocês tinham prova até disso, a E. coli é um problema. Só que aqui, no caso, a E. coli foi a grande solução. Porque quando a bactéria transforma isso aqui em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro é traduzido pelo ribossomo bacteriano, ela produz muita insulina. E, diferentemente da insulina do porco, essa insulina produzida pela bactéria é exatamente igual à insulina humana. Tá? É o que nós chamamos de biotecnologia. Então, é assim que é produzida a insulina atualmente. Por isso que ela ficou bem mais barata, tá? Se fosse retirada dos porcos, ainda seria bem caro. Ainda bem. Ainda bem. Aí nós aproveitamos das bactérias, Escherichia coli, ou de fungos. Tá? Então, modificações na sequência de aminoácidos da insulina humana produziram insulinas com propriedades farmacocinéticas distintas. Apesar da insulina poder ser exatamente igual à insulina humana, sequências diferentes de DNA que são incorporadas nessas bactérias produzem insulinas um pouquinho diferentes. Por exemplo, pode ter uma insulina aqui, que é um polipeptídeo, né? Vamos fazer uma estrutura tridimensional bem feia aqui, que seja mais polar. E uma outra insulina aqui, que na estrutura tridimensional, ela se torna mais apolar. Vocês se lembram que a gente discutiu essa questão de polaridade e apolaridade lá no começo? Então, a mudança estrutural de alguns aminoácidos, da sequência de aminoácidos que compõem a insulina, pode alterar a polaridade da insulina. Se a insulina ficar mais polar, quando ela é aplicada de forma subcutânea, ela é absorvida mais rapidamente, vai para o sangue mais rapidamente. É o que nós chamamos de insulina de ação curta ou de ação rápida. Tá? Instantaneamente ela já é absorvida, vai para a circulação e provoca a hipoglicemia, né? Vai retirar os açúcares do sangue, né? Porque vai sensibilizar as células para captar esses açúcares. E existem outras insulinas que são mais apolares, que demoram para fazer efeito. Elas têm uma ação prolongada porque elas vão se desprendendo ali da região subcutânea lentamente. Então, por exemplo, o paciente jantou, para dormir, ele vai ficar 8 horas dormindo, 10 horas dormindo, ele toma uma insulina de ação prolongada, que é mais apolar, por isso é que ela é prolongada. Ela vai se dissolvendo no sangue lentamente, por ser mais apolar. Tá? Então aqui a gente já tem as características químicas que nós vimos lá no começo da disciplina, aplicadas também no que diz respeito às insulinas. E aí, nesse paciente diabético crítico, que já não produz insulina suficiente para se controlar, ele precisa dessas insulinas exógenas, né? Que são produzidas pelas bactérias ou pelos fungos. E aí ele tem que fazer um balanço entre uma insulina de ação rápida e uma insulina de ação prolongada, que nós veremos aí durante a aula. Tá? Mas essa aqui é a explicação química para que isso se torne mais um motivo para você não esquecer desse dado, que você já aprendeu que existe essa questão de polaridade. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então é a diferença de polaridade das insulinas que fazem com que elas sejam de ação curta ou de ação rápida.
ou até mesmo de ação intermediária, que também tem a de ação intermediária. Tá? Professor, Oi. mas com essa modificação, não perde função? Não, ela perde características de solubilidade, mas ela não Sim. chega... O grupo farmacofórico da insulina, que é o que interage com o receptor das células, esse não é modificado. Mas Tá. há outras partes da estrutura que conferem polaridade ou apolaridade, sim. Então é uma mudança cirúrgica. É o que nós havíamos comentado sobre esculpir novos fármacos, né? Sim, Também dá para esculpir os polipeptídeos. entendi. Então, as preparações de insulina variam primariamente no início e na duração de ação. Então, tem algumas que têm um início rápido e uma duração também rápida. Outras têm um início lento e uma duração prolongada. Por exemplo, a insulina lispro, asparte e glulisina tem um início de ação mais rápido e duração de ação mais curta do que a insulina regular, pois elas não se aglutinam nem formam complexos. Então, as insulinas lispro, asparte e glulisina são rápidas. Elas são muito mais polares do que a regular. Rapidinho elas já se dissolvem no sangue e fazem seus efeitos. A insulina regular é o que nós chamamos de intermediário, né? Então, dose, local de injeção, fluxo de sangue, temperatura e atividade física também podem afetar o início e a duração de ação de várias preparações de insulina. Então, o tempo de ação da insulina, se for subcutâneo no braço, é diferente do subcutâneo na barriga, e isso é ainda mais diferente do subcutâneo na perna. Como a insulina é um polipeptídeo, ela é degradada no trato gastrointestinal se for administrada por via oral. Então é a pergunta que eu falei para vocês. Tá? Em geral, ela é administrada por injeções subcutâneas. Então não tem outro jeito da insulina chegar no sangue, a não ser que seja subcutâneo ou endovenoso, né? Ô, professor, Oi, boa noite. boa noite. Essas diferenças aí dela ser aplicada na barriga, na perna, o senhor vai falar ainda? Eu acho que eu comento sim, alguma coisa. Mas o principal é que o principal é que isso seja feito, né, alterando os locais. Mas, por exemplo, alterar na barriga é o mais comum de se fazer. Então, divide a barriga em 8, né? E aí vai aplicando cada dia num local. Porque se aplicar sempre no mesmo lugar, pode ter um acúmulo de gordura ali naquele local. E aí isso anatomicamente não é bom. Mas essa é a principal das preocupações. O que não pode é o paciente que faz uso na barriga do nada querer usar na perna e achar que vai ser a mesma coisa. Vai demorar mais para fazer efeito. Então isso pode trazer alguns problemas, como uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia que ele não está mais acostumado, né? Se ele mudar de local drasticamente. Mas eu ainda comento um pouquinho a mais sobre isso na aula, sim. Mas qualquer coisa depois você me fala, tá? Então, assim, o local que tem mais gordura é o mais indicado ou não? Não, pode ser em qualquer local abaixo da pele. A questão é que se você aplica muitas vezes no mesmo lugar, isso gera modificações anatômicas nessa região subcutânea. Costuma acumular mais gordura naquele local. Não sei te explicar exatamente o mecanismo pelo qual isso acontece. Mas, por exemplo, quando a pessoa capina, né? Capina, não dá o calo na mão? Por segurar a enxada? Se você aplica também subcutâneo sempre no mesmo lugar, isso causa alterações no tecido subcutâneo. E aí pode acumular gordura, pode criar um morro. Aí é estética, sabe? São questões estéticas mesmo. Sim, entendi. Muito obrigada, tá? Nada. Então,
Em geral, ela é subcutânea. É possível ter insulina intravenosa, sim. Só que só em emergências hiperglicêmicas. Aí eu vou fazer um verdadeiro ou falso e colocar na prova assim. Em emergências hipoglicêmicas, a insulina regular pode ser injetada por via intravenosa. O que você me responde? Verdadeiro ou falso? Mas se o paciente já está com hipoglicemia, você ainda vai injetar insulina nele para ele ficar mais hipoglicêmico ainda? Então, só a pequena mudança desse sufixo aqui, hiper para hipo, já confunde vocês. Então, é preciso ficar bem atento e raciocinar clinicamente. Se é uma emergência hiperglicêmica, imagine esse paciente. Ele está com a glicose de 500. Aí eu administro insulina nele. Agora, se é uma emergência hipoglicêmica, ele está com a glicose bem baixa, 40, 30. Então ele não precisa de insulina. Ele precisa de soro com glicose, né? Ele precisa de glicose na veia, certo? Então a insulina geralmente é administrada subcutânea porque só em emergências hiperglicêmicas ela é injetada por via intravenosa. A infusão subcutânea contínua de insulina, também denominada bomba de insulina, é outro método de administração usado. Esse método pode ser mais conveniente para alguns pacientes, eliminando as múltiplas injeções diárias de insulina. Tá? Então existe esse método que pode melhorar aí a adesão ao tratamento, inclusive, né? A bomba de insulina. A bomba é programada para entregar uma quantidade basal de insulina. Então ela fica conectada diretamente com o braço do paciente, medindo a glicemia e injetando insulina caso necessário. E, além disso, ela permite ao paciente administrar um bolus de insulina para cobrir a ingestão de carboidratos da hora da refeição e compensar a glicemia elevada. Então, basicamente, o paciente que tem diabetes mellitus tipo 2 avançado, ele precisa fazer esse controle com a sua canetinha de insulina ou com as suas injeções, tá? Mas já existem também equipamentos que são capazes de fazer isso. O que é a hipoglicemia, né? Que é um grande perigo do paciente que tem diabetes. É uma reação adversa mais comum e grave à insulina. Nós já vimos que a hipoglicemia é pior do que a hiperglicemia, né? Então, como sintomas causados aí pela hipoglicemia, nós temos cefaleia, ansiedade, taquicardia, confusão, vertigens, diaforese, tremores, óbvio, aumento do apetite, visão turva, fraqueza e fadiga. E é um quadro que pode evoluir à morte, que vai evoluir à morte caso a glicose não seja reestabelecida. Que a gente sabe que, bioquimicamente falando, o cérebro precisa de carboidratos para funcionar. É por isso que não tem gordura no cérebro. Você pode ter uma mente de gordo, mas é impossível que haja gordura no cérebro. É diferente, por exemplo, o músculo. O músculo usa gordura como fonte de energia. Então, em volta dos nossos músculos, dentro dos nossos músculos, né, tem aquele marmoreio de gordura. Você pode perceber isso quando compra uma picanha. Quanto maior o marmoreio da picanha, mais gostosa ela é. Então, os músculos usam gordura como fonte de energia. O cérebro não, senão a gente teria gordura no cérebro. Por isso que a gente precisa tanto da glicose. E por isso que a hipoglicemia é tão prejudicial. Outras reações adversas incluem o aumento de massa corporal, reações no local da injeção e a lipodistrofia. Então, se o paciente aplica a injeção sempre no mesmo local, pode ocorrer essa lipodistrofia. Então, lipídios se acumulam irregularmente naquele local. E também podem ser geradas hipersensibilidades contra essa insulina que está sendo aplicada ali,
ou quaisquer outros contaminantes presentes no momento da injeção. A lipodistrofia pode ser minimizada por rotação do local de aplicação. Então, a maioria das pessoas, um dia aplica de um lado, o outro dia aplica do outro. E assim vai, né? Os diabéticos com insuficiência renal podem precisar de redução da dose de insulina. Pode ser que a insuficiência renal faça com que a dose precise ser reduzida, né? Porque a insuficiência renal concentra o sangue. E isso pode concentrar muito a insulina, provocando quem? Uma hipoglicemia. É por isso que existem todos esses tratamentos para prevenir e controlar o diabetes. Todas as campanhas que fazemos a respeito disso. Porque quando o diabético chega no nível de usar, na necessidade de usar insulina, o risco associado ao tratamento aumenta muito, tá? Então, quais são as preparações de insulina disponíveis para que o paciente faça uso? Existem as insulinas de ação rápida e curta. A gente pode estabelecer que são a insulina regular, lispro, asparte e glulisina. E modificações da sequência de aminoácidos da insulina regular produziam análogos que são insulinas de ação rápida, que são esses aí que eu disse. As insulinas lispro, asparte e glulisina são classificadas como insulinas de ação rápida. Por exemplo, a insulina lispro difere da insulina regular pelos aminoácidos lisina e prolina nas posições 28 e 29 da cadeia B, que estão invertidas. Então, lispro é de lisina e prolina, tá? Que são os aminoácidos que foram substituídos nas posições 28 e 29 só. Então, de toda aquela sequência de aminoácidos que compõem a insulina, trocaram 2 de lugar em posições adjacentes, 28 e 29. Só isso. E aí, a absorção dessa insulina ficou muito mais rápida. Então, a insulina regular se tornou uma insulina lispro de absorção muito mais rápida. Tá? Essa modificação resulta em absorção e início mais rápidos e duração de ação mais curta após a injeção subcutânea. Os picos de insulina lispro são observados entre 30 e 90 minutos e de 50 a 120 minutos para a insulina regular. Então, a insulina lispro se tornou excelente para que, depois que o paciente já começou a comer ou exatamente antes de se alimentar, ele faz uma injeção da insulina lispro. E aí, 30 minutos depois, ou até 90 minutos depois, dependendo do metabolismo e da região aplicada, essa insulina já faz efeito. E modula, né, coordena, impede, né, a hiperglicemia. Enquanto que a regular já tem um tempo maior para ela começar a agir, né? Então a lispro se tornou uma insulina de absorção e ação muito mais rápidas. Elas podem ser usadas também em casos em que são necessárias correções rápidas da glicose elevada. Então, a insulina regular deve ser injetada por via subcutânea 30 minutos antes da refeição. Ao passo que as insulinas de ação rápida são administradas 15 minutos antes ou de 15 a 20 minutos depois de iniciar a refeição. Tá? Em geral, insulinas de ação rápida e curta são usadas em conjunto com uma insulina basal de ação mais longa que provê o controle para a glicemia de jejum. Então, o tratamento basicamente é esse. Para esse paciente crítico que agora precisa de insulina exógena. Ele vai associar insulinas de ação rápida com insulinas de ação longa, para que sempre tenha alguma insulina funcionante no organismo. Porque a hipoglicemia, se eu não tiver glicose circulante, eu tenho danos cerebrais, com certeza. Só que eu já informei a vocês que o cérebro não precisa de insulina para agir, né? São os músculos que precisam, etc. Mas eu tenho que ter glicose circulante
nesse paciente. Então a insulina vem controlar a hiperglicemia, só que ela traz um grande risco de hipoglicemia. Então é um tratamento arriscado. Caso o paciente dê alguma bobeira, tome uma quantidade maior do que o normal, não se alimente corretamente naquele dia, esqueça que se alimentou, isso é comum em idosos. Então, isso traz sérias preocupações. É por isso que nós devemos evitar que os pacientes cheguem nessa situação. Ação intermediária, insulina neutra com protamina Hagedorn, que é a famosa NPH. É uma insulina de ação intermediária formada pela adição de zinco e protamina à insulina regular. Então eles pegaram a insulina regular e adicionaram aí um complexo de zinco e protamina. E ela se tornou a insulina NPH, que possui uma ação intermediária. Essa é a insulina que a maioria da população usa. Tá? Uma outra denominação para essa preparação de insulina é isofana. A combinação com protamina forma um complexo que é menos solúvel, resultando em retardo na absorção e ação prolongada. É simplesmente tornar a insulina mais apolar, menos solúvel no sangue, e ela vai se dissolvendo aos poucos. A insulina NPH é usada para o controle basal de jejum nos diabetes tipo 1 e 2, e em geral é dada junto com a insulina de ação rápida ou curta para o controle na hora da refeição. A insulina NPH deve ser dada somente por via subcutânea, nunca intravenosa, e não deve ser usada quando é necessário baixar rapidamente a glicose. Então, quando o paciente já experimenta os efeitos da acidose metabólica, o sangue está ácido porque ele está hiperglicêmico, glicose de 500, 600, 300, nunca se deve usar NPH. Tem que se usar a Lispro, que vai promover essa redução de forma mais rápida do que a NPH. E existem também as insulinas de ação prolongada. Pela aplicação da insulina glargina, obtida pela formação de um precipitado no local da injeção, que libera a insulina por um período mais prolongado do que a NPH. Tem início mais lento do que a NPH e um efeito hipoglicêmico achatado e prolongado sem pico. Então, se a gente fosse traçar um gráfico, é um gráfico que não tem pico. Tá? É um gráfico que seria mais ou menos assim. Ou assim. Ou assim. Ok? A insulina detemir e tem uma cadeia lateral de ácido graxo que aumenta a associação com a albumina. Tá vendo? Tem uma cadeia lateral de ácido graxo. O ácido graxo é o quê? Apolar. Então, a ação prolongada ela é ainda mais apolar. E isso aumenta a associação da insulina detemir com a albumina. E aí fica conectada por mais tempo. Ok? A dissociação lenta da albumina resulta em propriedades de longa ação, similares às da insulina glargina. Tá? Como a insulina NPH, a insulina glargina e a insulina detemir são usadas para o controle basal e devem ser administradas somente por via subcutânea. Nunca por via intravenosa. Por quê? Porque são apolares demais. Se administradas intravenosa, elas formarão uma tampa, um êmbolo, que vai ficar ali circulando junto do sangue sem se misturar nunca mais. Ok? Então, entender que são apolares faz você saber que não devem ser aplicadas na via intravenosa, apenas subcutânea. E embaixo da pele não tem gordura, uma camadinha de gordura? E essa camadinha de gordura é capilarizada, né? Tem sangue ali também. Então essa insulina vai se dissolver nessa gordurinha e depois vai se dissolver lentamente no sangue. Por isso que ela tem uma ação prolongada, tá? O paciente então faz a associação
de 2 tipos de insulinas. Nos cuidados prestados pelo profissional de enfermagem, fisioterapia, nutrição, caso você esteja trabalhando no hospital, nunca misture uma insulina de ação longa, de longa duração, na mesma seringa com outras insulinas, porque isso vai alterar completamente os padrões de dissolução de ambas, tá? Isso vai alterar o perfil farmacocinético e, consequentemente, a farmacodinâmica. Então, por exemplo, a seringa é de 100 microlitros. Tem que tomar 30 de uma, 10 da outra. Você não pode misturar na mesma seringa as duas. Parece lógico, parece óbvio, parece que vai economizar, né? Mas não pode, porque isso altera as características farmacocinéticas de ambas, tá? Veja que os gráficos que demonstram, né, a concentração plasmática relativa das diferentes insulinas. Então, por que a asparto, lispro e glulisina são rápidas? Ó? Elas são rapidamente absorvidas e têm um efeito de duração curto. Então, elas podem ser usadas durante as refeições. A regular já tem um perfil um pouco parecido, mas ela também se distribui aqui por algumas horas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9 horas, por exemplo. Aí vem a insulina NPH, que já é uma modificação da regular, né? Então, ó, ela é muito utilizada para manter o nível basal, porque veja o período de duração, 18 horas. De forma mais eficiente para manter os níveis basais são a detemir e a glargina. Então, é justamente o equilíbrio entre essas insulinas que se torna o tratamento desse diabético cronológico não controlado, que precisa de uma suplementação com insulina, tá? Várias associações de insulinas humanas pré-misturadas estão disponíveis, com 70% insulina NPH, mais 30% insulina regular, ou 50% de cada uma dessas. Pode existir, então, associações entre essas insulinas no mercado. O uso das associações pré-misturadas diminui o número de injeções diárias, mas torna mais difícil ajustar os componentes individuais do regime de insulina. Então é bem complexo usar as canetas em que ambas estão misturadas, tá? É mais fácil ter essas insulinas sendo aplicadas em separado. Então, esses aqui são os esquemas que podem ser usados no tratamento do paciente diabético cronológico que não controlou corretamente o diabetes. O mais utilizado é esse aqui, que usa a regular durante as refeições e a NPH de manhã e ao deitar. E aí você tem sempre a garantia de um nível basal de insulina e durante as refeições um aporte maior da insulina regular para evitar a hiperglicemia. Então todo dia são 1, 2, 3, 4 injeções. Ou pode ser usado esse outro aqui, ó, associação pré-misturada de insulinas. A NPH regular 70, 30. 70 para 30. E aí isso diminui o número de injeções. 2 injeções. E ela já vem pré-misturada de fábrica. Então aqui nessa mistura elas não vão interagir. Só que se eu misturar uma insulina detemir com uma insulina regular, por exemplo, não vai dar certo. E aqui eu acho que é o mais caro de todos, né? Lispro e uma glargina ou detemir ao deitar. 4 injeções por dia também. Só que um ajuste fino, mais fino, né? Porque a detemir mantém esse nível basal por muito mais tempo. Ela começa aqui e depois vai caindo lentamente. Enquanto que a regular tem mais picos. E essa que é a questão. Porque quando a gente soma, por exemplo, esses dois morros aqui, ó, existe uma chance de hipoglicemia? Se o paciente, por exemplo, não se alimentou de carboidratos naquela refeição, ou não tinha dinheiro, ou esqueceu, ou estava no meio de uma viagem,
ou estava no meio do trabalho, de uma situação complicada, tinha que estudar para uma prova, não deu tempo de comer, etc., as chances desses pacientes apresentarem uma hipoglicemia é bem grande, tá? Então isso é um grande problema. É preciso que nós não deixemos os pacientes chegarem nesse nível. E aí existe o tratamento padrão, que é basicamente esse aqui, né? NPH regular, e o tratamento intensivo. O tratamento padrão de insulina envolve 2 injeções diárias. Em contraste, o tratamento intensivo utiliza 3 ou mais injeções diárias com monitoramento frequente da glicemia. O nível glicêmico médio recomendado é de 154 miligramas por decilitro ou menos, e a hemoglobina glicada menor ou igual a 7%. E o tratamento intensivo facilita alcançar esse objetivo, porque essa insulina estará sempre presente para evitar a hiperglicemia. A glicemia média em indivíduo normal é de aproximadamente 115 miligramas por decilitro ou menos, e uma hemoglobina glicada menor que 5,7%. A frequência de episódios hipoglicêmicos, coma e convulsões é maior com os regimes intensivos de insulina. Então, esse aqui é o grande problema entre o tratamento padrão e o tratamento intensivo. Tudo tem um preço na vida, certo? Então, se a gente coloca os episódios hipoglicêmicos em 1.000 pacientes, no tratamento intensivo nós temos vários episódios de hipoglicemia. É um aumento em 3 vezes na frequência de hipoglicemia em comparação com o tratamento padrão. Por outro lado, vários clínicos acreditam que o maior risco de hipoglicemia que acompanha o tratamento intensivo se justifica pela redução substancial da incidência das complicações de longo prazo, como a retinopatia e a nefropatia diabéticas. O tratamento intensivo, então, ele previne as hiperglicemias, que a longo prazo vão causar a retinopatia ou a nefropatia diabéticas. Então, a porcentagem de pacientes com complicações é maior nos pacientes que usam tratamento padrão depois lá de 9 anos de estudo, enquanto que os pacientes com tratamento intensivo sofrem menos os efeitos da hiperglicemia. Ok? Então, o tratamento intensivo ainda é utilizado por conta disso. Então, esse é o preço que o paciente tem que pagar quando ele chega nessa situação. E aqui eu coloquei para a gente um resumo dos antidiabéticos orais. Esses fármacos são empregados no início do diabetes. Tá? Por que dá para usar fármacos no início do diabetes? Porque, como eu disse, cérebro, sistema imune, fígado, eles não precisam da insulina para que a glicose saia do sangue e entre nas suas células. A gente tem que dar parabéns para o engenheiro que projetou o corpo humano. Porque pensa bem, o cérebro não pode ficar sem insulina, sem glicose. Então, os transportadores de glicose que tem lá no sistema nervoso central, eles não dependem de insulina para que esse transporte ocorra. Então, por exemplo, eu posso ser até diabético tipo 1, que nos meus primeiros anos de vida vai correr tudo bem. Porque a insulina, a glicose que tiver no meu sangue vai para o meu cérebro. A que tiver lá vai. A prioridade é o cérebro. Então, depois é que se percebe ali, com algumas horas de vida, faz o teste do pezinho, né? E aí percebe-se ou não a presença de insulina. Ok, não tem insulina, diabetes mellitus tipo 1. Nasceu assim, vamos lá, vai tomar insulina exógena. Mas, o paciente que tem diabetes mellitus tipo 2,
ele não precisa tomar insulina de cara. Porque esses órgãos, cérebro e fígado, têm um transporte interno de glicose independente da insulina. O cérebro, porque sem glicose não funciona, e o fígado, porque a glicose em excesso tem que ser transformada em triacilglicerol e armazenada no tecido adiposo. Também é uma condição muito essencial para a nossa sobrevivência se a gente se teletransportar lá para a Idade da Pedra. Tá? Então existem, por exemplo, as sulfonilureias, glimeperida, glipizida, gliburida. Qual que é o mecanismo de ação? Elas estimulam a secreção de insulina. Quais são os efeitos na insulina plasmática? Aumenta a concentração de insulina plasmática. Existe risco de hipoglicemia? Sim. O histórico de eficácia bem estabelecido das sulfonilureias. Pode ocorrer aumento de massa corporal. A hipoglicemia é mais comum com esta classe de fármacos orais. Existem também as glinidas, nateglinida, repaglinida. O que elas fazem? Estimulam a secreção de insulina, aumentam a concentração de insulina plasmática e tem o efeito, o que é o risco de hipoglicemia. As glinidas são tomadas com alimentação, curta ação com menos hipoglicemia e um efeito pós-prandial, que pós-prandial ocorre após a alimentação, né? Um grande conhecido de todos, a biguanida metformina, que muito paciente fala metmorfina, diminui a produção endógena hepática de glicose, entre aspas, né? Esse é o possível mecanismo dela. Quais são os efeitos na insulina plasmática? Diminui a concentração de insulina. Então isso pode fazer com que o organismo desse paciente volte a se sensibilizar pela insulina com o tempo. Tem risco de hipoglicemia? Não. É o fármaco preferido contra o diabetes mellitus tipo 2. A eficácia é bem estabelecida. Pode ocorrer perda de massa corporal, então isso é bom, né? O paciente até emagrece, se sente melhor. E é preciso monitorar a função renal desse paciente. Tiazolidina dionas. Esse aqui é difícil. Eu prefiro falar glitazonas. Pioglitazona e a rosiglitazona. Qual que é o mecanismo de ação delas, professor? Ligam-se ao receptor gama ativado por proliferador peroxissoma no músculo, gordura e fígado, diminuindo a resistência à insulina. Então esse receptor é quem recebe a insulina, né? E ele tem um receptor gama lá que reconhece a insulina. Essas glitazonas se ligam a esse receptor e aumentam a sensibilidade dele à insulina. Então, quando essa sensibilidade aumenta, a célula envia sinais para enviar para a membrana os transportadores de glicose que vão jogar a glicose para o interior da célula. Então é como se esse paciente estivesse voltando aos poucos ao normal, aumentando a sua sensibilidade à insulina, só que isso é provocado pelo medicamento. Então isso diminui bastante a necessidade de uma concentração plasmática de insulina atuante. Então é interessante no início do tratamento e tem efeitos interessantes, porque não tem risco de hipoglicemia também. Ela é eficaz em pacientes altamente resistentes à insulina, dosagem única por dia para a pioglitazona, precisa avaliar a função hepática antes de iniciar o tratamento. Então, esses pacientes não podem ter doenças hepáticas, né? Porque esses medicamentos devem ser evitados em indivíduos que têm doenças hepáticas ou insuficiência cardíaca. Então, no caso do paciente ter hipertensão, que nós vimos na última aula, já não dá para usar as glitazonas. Ok? Existem também os inibidores da alfa-glicosidase, acarbose e miglitol. Qual que é o efeito? Diminui a absorção de glicose da alimentação. Não tem risco de hiperglicemia, de
hipoglicemia, então é mais seguro. E ela tem que ser ingerida com as refeições, porque justamente vai diminuir a absorção da glicose. Então a gente absorve glicose nas refeições, né? Tem que ingerir junto com as refeições. E podem haver efeitos adversos gastrointestinais. Porque pensa bem, lá no seu intestino tem mais células microbianas do que o total de células do seu corpo inteiro. Aí chega esse monte de glicose lá, que você não absorveu no seu intestino. O que essas bactérias vão fazer? Elas vão fermentar pra caramba, vão se multiplicar demais. Então a carbose e miglitol podem prejudicar aí o intestino. Inibidores da DPP-4, alocliptina, linagliptina, sitagliptina e saxagliptina. O que eles fazem? Aumentam a liberação de insulina dependente de glicose, diminui a secreção do glucagônio. Então, ele aumenta a concentração plasmática de insulina. Tá? Não tem efeitos hipoglicemiantes. A dosagem diária é única, pode ser ingerido com ou sem alimentos, é bem tolerada, mas tem um risco de pancreatite. Incretinomiméticos, e aqui entra uma classe interessante que a gente na farmácia gosta muito de vender, que é bem caro, né? A liraglutida, que é conhecida aí como Saxenda e Victoza. Com certeza vocês terão pacientes utilizando ou querendo utilizar isso. Qual que é o efeito desses incretinomiméticos? Aumentam a liberação de insulina dependente de glicose, diminuem a secreção do glucagon, retardam o esvaziamento gástrico, aumentam a saciedade. Então é por isso que são utilizados juntos das dietas, né, das mudanças de hábitos alimentares, e o paciente emagrece mesmo. É uma formulação injetável. A esenatida deve ser injetada 2 vezes por dia, dentro de 60 minutos, antes do desjejum e do jantar. Formulação de liberação estendida é administrada 1 vez por semana. E a liraglutida, que é a Saxenda e a Victoza lá, é administrada 1 vez ao dia, sem relação com as refeições. Pode ocorrer perda de massa corporal e tem um risco de pancreatite. Tá? E por mimetizar o glucagon, de certa forma, ocorre quebra das gorduras, né? Então, o paciente perde massa corporal por conta disso também. Inibidores SGLT2, canaglifosina e dapaglifosina aumentam a secreção urinária de glicose. Não tem efeito na insulina plasmática, não tem risco de hipoglicemia e tem que ser feita uma dosificação 1 vez ao dia pela manhã. Existe um risco de hipotensão ou hiperpotassemia e deve ser evitado o medicamento em pacientes que têm insuficiência renal grave. Vários desses medicamentos você nem sabia que existem, nem sabe que são utilizados e seu paciente também não vai utilizar. Mas aqui vocês terão um resumo para caso tenham dúvidas, né? Nos principais medicamentos utilizados aí via oral para o controle do diabetes. Tá? Quais são as normas que você vai utilizar no acompanhamento do seu paciente que tem diabetes? Você vai verificar a hemoglobina glicada desse paciente. Vocês com certeza já sabem o que é hemoglobina glicada, né? Não preciso explicar, preciso? Isso, muito bem. Então, se a hemoglobina glicada estiver maior que 7%, isso indica que esse paciente está diabético também, né? Junto do teste oral de tolerância à glicose. Qual que é a primeira alternativa farmacológica que nós temos? Metformina. E aí, você vai titular a metformina até a dose máxima tolerada. Então, o paciente, tudo é teste, tá? Ele vai começar tomando uma metformina de 500. E aí, controlou, beleza? Controlou? Depois de 3 meses, você vai medir a hemoglobina glicada dele novamente. Tá maior que 7%? Sim. Tá menor que 7%?
Sim, quer dizer que controlou então. Continuar com a metformina, enfatizar aderência e mudança de estilo de vida. Não, eu aumento a titulação da metformina. Vou para de 850. Não, vou para de 1 grama. 3 meses depois, não está menor do que 7% de hemoglobina glicada? Não. Então eu vou acrescentar outro antidiabético oral. Ou acrescentar um incrétino mimético, lá como a liraglutida. Ou acrescentar a insulina basal. Tá? Mais 3 meses. Hemoglobina glicada menor que 7%, controlado? Sim. Então eu continuo o tratamento. E tem que enfatizar o quê? Aderência e mudança de estilo de vida. Hemoglobina depois desses 3 meses, glicada, menor que 7%? Não, continua ruim. Então eu vou acrescentar outro antidiabético oral, ou acrescentar um incrétino mimético, ou acrescentar uma insulina basal. E aí, em 3 a 6 meses, você volta a medir a hemoglobina glicada. Está menor que 7%? Não. Então você vai precisar do tratamento de múltiplas doses diárias com insulina. Um tratamento intensivo que tem o maior risco de hipoglicemia. Tá? E aqui nessa tabela eu também coloquei para vocês as principais diferenças entre o diabetes mellitus tipo 1 e o tipo 2, que pode cair em concurso ou na nossa prova também. Quando é que começa o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, né? Já é uma boa diferença entre ambos. O tipo 1, geralmente durante a infância ou a puberdade. E o 2 é onde eu estou quase chegando, né? Quase chegando nos 35 é a hora que pode começar para mim. Frequentemente é acima dos 35 anos que começa. Qual que é o estado nutricional do início do diabetes mellitus tipo 1? Frequentemente esse paciente está subnutrido, porque ele não sabe ainda que ele está tendo problemas energéticos do metabolismo, né? E no 2, geralmente presença de obesidade. Tipo 1, qual que é a prevalência? 5 a 10% dos diabéticos diagnosticados. E o tipo 2, eles são 90 a 95% de todos os diabéticos diagnosticados. Predisposição genética do diabetes mellitus tipo 1 é moderada. E a do tipo 2 é muito forte. Sobretudo porque as pessoas se alimentam na mesma mesa que os pais, que os avós, que os bisavós. Então os parâmetros epigenéticos a que eles estão expostos é o mesmo, são os mesmos, né? Então a chance de desenvolver um diabetes por conta disso, ela é bem maior nesses pacientes que estão expostos às mesmas condições. Qual que é o defeito ou deficiência do diabetes mellitus tipo 1? No diabetes mellitus tipo 1, as células beta são destruídas, eliminando a produção de insulina. E no diabetes mellitus tipo 2? É uma incapacidade das células beta de produzir quantidades apropriadas de insulina. Resistência à insulina ou outros defeitos do metabolismo. Beleza? Dúvidas, mais dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição de vocês, meus amigos. Olha, hoje, excelente, você está bem tranquilo, adorei a aula. Hoje não estou com fome, tá tudo certo. Hoje não tem prova, não é? No outro horário, eu entendo. É, aquele dia tinha que correr, não tinha jeito. Algum de vocês aí já tratou alguém com diabetes? Já deu sugestões? Já viu esses medicamentos? Ainda não, né? Nos estágios, vocês... Quer dizer, ninguém está fazendo estágio na época da pandemia. Mas uma hora vocês vão se encontrar com esses pacientes, sim, com certeza. Professor, meu Pois pai não. toma resina, alogliptina. Alogliptina, é um dos que estava ali na aula, né? Sim. Inibidores da Professor. DPP4. Pois não? Algumas medicações eu já vi sim. A metformina é o principal, né, Elisa? Sim. Muito abrangente. A gente, como ela é
subsidiada pelos impostos no programa Farmácia Popular e é distribuída gratuitamente, entre aspas, né? Nossa, a gente entrega muita metformina na farmácia. Metformina na casa dos meus pais tem bolsas e bolsas desse remédio. É isso aí. A primeira tentativa, como vocês viram, para o tratamento é a metformina. E titular as doses de metformina até que faça algum efeito. Enfatizando sempre, e é esse o papel do nutricionista, é de conseguir convencer a pessoa a mudar seus hábitos alimentares, né? Eu estou tentando mudar meus hábitos alimentares aqui, só que não tem jeito. Eu faço uma pizza de vez em quando, e aí como umas gorduras aí, uns carboidratos aí, né? Que depois viram gordura, esse que é o problema. Mas essa semana ali já comprei bastante frango, carne moída, ovo. A Victosa, sua mãe faz uso? Aí que legal. É caro, mas é bom, porque mimetiza o glucagon. E aí o glucagon é quem comanda naquele mecanismo que a gente viu na aula passada, a quebra do triacilglicerol do tecido adiposo para que ele se torne um ácido graxo disponível na circulação plasmática. Então, se a sua mãe tomar o Victosa, fizer uma dieta que não precisa ser drástica dieta, não precisa ser aquela dieta que vocês até entendem melhor do que eu, né? De dietas milagrosas aí, que deixam a pessoa até desnutrida. Então ela pode se alimentar normalmente, trabalhar normalmente, mas fazer uma atividade física de longa duração. Uma caminhada de 2, 3 horas, 2 vezes, 3 vezes na semana, é o suficiente para ela emagrecer em alguns meses. Tá? Vai perder bastante peso mesmo. Porque lá na bioquímica, eu passei essa noção para os alunos de farmácia na última aula. O que acontece aqui dentro desse metabolismo que você precisa, como nutricionista, saber? Tá? A gente tem fontes de energia que são preferidas pelo corpo. A primeira fonte são os carboidratos. A segunda fonte são os lipídios e a terceira fonte são as proteínas. Então, você vê lá o físico do Usain Bolt, né? Tem a musculatura esquelética totalmente hipertrofiada e aparente. Por quê? Porque ele corre 100 metros rasos. Então, ele só gasta a primeira fonte, carboidratos. O Vanderlei Pereira, que é maratonista, né, brasileiro, você vê que ele é todo magrinho, esmirradinho. Aí, se seu avô é diabético, usa glifagem, é a metformina. Esse magrinho esmirradinho é por quê? Porque o Vanderlei, ele corre 42 quilômetros da maratona. Então ele deve correr mais de 100 quilômetros por semana para treinar. Então ele gasta os carboidratos, não gasta, pula os lipídios e acaba consumindo as proteínas. Por que ele não tem um consumo, apesar dele ser bem magrinho, né? Por que ele não gasta lipídio durante os treinamentos, que são muito extenuantes, muito vigorosos, né? Correr vários quilômetros? Porque para queimar o lipídio, precisa de oxigenação nas células. Sem oxigênio, o lipídio não queima. Porque o único lugar que transforma o lipídio em energia é a mitocôndria. Tá? Então é dentro da mitocôndria que o lipídio vai ser transformado em energia. Então essa aqui é a mitocôndria. E a mitocôndria só funciona com oxigênio. É por isso que você respira. Então, quando o lipídio entra aqui na mitocôndria e vai ser degradado aqui, o ácido graxo vai ser degradado para gerar energia, eu preciso ter oxigenação, porque o oxigênio é o famoso aceptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons. E o oxigênio aqui, quando está aqui dentro, então, ele se mistura com esses elétrons que vão sobrar ali e produz água. Tá? Agora, num exercício vigoroso, é difícil ter essa oxigenação. É por isso que não queima gordura no CrossFit. Tá? Queima
carboidrato e queima proteína. As proteínas são utilizadas para fazer outros carboidratos, para fazer glicose novamente. É por isso que o Vanderlei Pereira ele não tem uma musculatura esquelética hipertrofiada, porque ele acaba consumindo a musculatura esquelética durante a prova, diferentemente do Usain Bolt. E é por isso que esses exercícios vigorosos que a pessoa pode fazer, como alternativa, não emagrecem tão rápido quanto a caminhada. Se ela tiver uma longa duração, 2, 3 horas, né? Porque aí, se for um exercício leve, que nem uma caminhada, eu garanto que chega oxigênio nos meus músculos. Se eu garanto que chega oxigênio e eu estiver de jejum, quem é que vai para a faca? A gordura. Ela que vai ser utilizada como fonte de energia. Mas eu tenho que estar de jejum. Então essas caminhadas pela manhã são muito interessantes para os idosos. Para quem está fazendo um tratamento para emagrecer, para quem quer ver, né, esse resultado do emagrecimento. É jejum misturado com exercício leve, só que de longa duração. Beleza? Minha mãe é diabética, usa insulina NPH irregular, junto com o remédio Xigdu, parente da metformina. Eu acho que no Xigdu tem metformina. Tem metformina e alguma outra coisa. Agora eu não lembro o quê. Tem que pegar a bula no bulário da Anvisa. Vamos ver o que tem o Xigdu. Xigdu, medicamento de marca, né? Bem caro. Tem o Xigdu e o Xigdu XR. Vamos ver aqui do que se trata. Dapaglifosina e a metformina. E a dapaglifosina é uma das classes que a gente viu aqui, né? Opa! Inibidores SGLT2, dapaglifosina. Vamos ver o mecanismo de ação? AstraZeneca. O mesmo que fez a vacina, ó. Aí, pelo jeito, o medicamento se aproveita, né, do sinergismo entre a metformina e a dapaglifosina. Bem caro esse medicamento. A gente vendia muito pouco na farmácia em que eu trabalhava. A grande participação, de fato, é a metmorfina mesmo. E quando combinada com mudanças no hábito de alimentação e no hábito de vida, traz resultados interessantes para o paciente. Propriedades farmacodinâmicas. A dapaglifosina, propanodiol, é um inibidor potente, altamente seletivo e ativo por via oral do cotransportador renal de sódio-glicose 2, SGLT2, o principal transportador responsável pela reabsorção renal de glicose. Então ele vai lá e inibe esse cotransportador, a dapaglifosina. Então a pessoa passa a eliminar glicose pela urina, né? E aí tem uma hipoglicemia. Mas não um risco de hipoglicemia, né? Existe uma diminuição da glicose plasmática, mas sem risco de hipoglicemia, tá?
Como está aqui no resumo, ó, aumenta a excreção urinária de glicose. R$ 280. É caro mesmo, viu? Dá para glifosina XR. Meus amigos, viu por que a gente tem que evitar o diabetes? Ó, R$ 280 por mês. Bem caro. Mas vale a pena. Dúvidas, sugestões, comentários? Ficamos assim por hoje. O que vocês me dizem? Tá ótimo. Fica assim, então. Uma boa semana aí para vocês. Bons estudos. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, professor. Boa noite. De nada. Boa noite, gente. Boa noite, professor.